Família Relargada, mais um episódio do Relargada Podcast. Hoje eu trago para vocês mais uma jovem promessa, um talento. Não vou falar da base, porque o rapaz já tá batendo ali no profissional, como vocês vão acompanhar. E hoje eu tô com essa camisa em homenagem ao meu convidado, Firas Paz. Dei uma fuçada lá no seu Instagram e descobri que você é flamenguista e que você gosta de colar no Maracanã. Conta essa pra gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sou flamenguista desde pequeno. Sempre que dava no Maracanã, eu assistia, gosto bastante. Meu pai é flamenguista também, minha família inteira é flamenguista. Você foi lá embaixo para ver, né, no feed. Eu fui lá embaixo, fui buscar porque eu gosto de contar a trajetória sempre desde o começo, né? E aí eu Aham. topei com isso daqui. Cara, eu já tive a oportunidade, eu sou de São Paulo, já tive a oportunidade de ir lá no Maracanã e realmente aquilo quando tá lotado é um espetáculo à parte. Já É. tive lá, já fui ver jogo do Flamengo, jogo do Fluminense. Fui ver o jogo do Brasil lá e uma lembrança muito triste, a gente perdeu de 1-0 para a Argentina naquele jogo, mas é um estádio muito legal. Você acompanha bastante, você é fanático mesmo ou não? Você assiste quando dá, o seu foco é mais no automobilismo? Eu gosto de assistir bastante, assim, quando tem jogo eu quase sempre assisto, mas se eu tô em viagem, assim, eu procuro nem assistir, procuro focar no que eu tô fazendo ali, no automobilismo. Mas quando eu tô em casa e tem jogo, eu sempre tô assistindo. Legal. É, a gente imagino que em momento de competição tem que reduzir o máximo o foco, ficar bastante de olho naquilo que vai ter que executar mesmo Sim. nas pistas, não dá para ficar se desviando muito com esse essa história de futebol. Você falou que seu pai é flamenguista, ele também é uma pessoa, imagino, que te dá apoio na sua carreira desde essa época aqui, né. Eu fui lá embaixo porque eu queria procurar isso daqui. Você, menino, garoto, começou no kart, levantando o troféu. Conta um pouco pra gente como iniciou a sua trajetória no automobilismo. Bom, comecei no kart aqui em Foz do Iguaçu. Quando eu era pequeno, eu sempre pedia pro meu pai para correr, porque eu sempre via Fórmula 1, Stock Car, NASCAR, eu gostava bastante de ver corrida e pedia para ele para correr também. Aí ele me enrolou até os 7 anos. Aí aos 7 anos eu fui dar minhas primeiras voltas no kart, na categoria mirim, e com 6 meses já fui disputar meu primeiro brasileiro, lá no Beto Carreiro. Fiquei sempre entre os 5 ali nos treinos, tomada e nas classificatórias. E foi um brasileiro bem legal, foi meu primeiro brasileiro em 2017. Tinha 7 para 8 anos. E foi assim que começou, desde lá nunca parei. Você falou, você é natural de Foz do Iguaçu, é isso? Tô. Mas tem bastante cartódromo aí ou sempre você precisava bater lá no cartódromo do Beto Carreiro para competir e tal? Então, aqui tem um kartódromo, mas não é um kartódromo que tem muita estrutura, é uma pista um pouco pequena. Acho que não tem nem 1 quilômetro de pista. Mas dá para treinar bastante, eu treino bastante toda semana. Mas nessa época eu sempre ia para o Beto Carreiro para treinar lá, porque é outra dimensão de pista, é uma pista muito mais larga. E para mim me acostumar, na época era bem difícil, porque estava bem no comecinho e eu treinava bastante lá. E como foi? Você tem alguém da família que faz parte do mundo do automobilismo, que teve alguma experiência no automobilismo, ou você é o pioneiro? Como foi esse estralo, assim? Sei lá, se você lembra, você viu alguma coisa na TV, como que começou isso daí? Então, meu pai, ele correu de kart muito cedo, com 13 anos. E quando eu comecei a correr, eu descobri que ele correu, porque ele nunca tinha me falado que corria de kart. E aí foi assim que eu descobri, mas ele não manteve uma carreira muito sólida. Ele correu pouco tempo, correu dos 3 aos 14 só. E eu comecei de 7, agora estou com 17. E acho que eu sou o primeiro assim a correr fora de Foz do Iguaçu e dei continuação à minha carreira. Incrível, cara. Muita gente tem esse lance do automobilismo de berço. Acho que é a primeira vez que eu escuto que alguém se iniciou e só depois descobriu
que o pai também já tinha tentado alguma coisa. Hum. Sei não se isso não foi uma instrução lá da sua mãe, tipo: "Ó, bico fechado, não vamos colocar nenhuma ideia maluca na cabeça do menino", mas não deu certo, né. Provavelmente. E aí você comentou que você gostava de assistir Fórmula 1, Stock Car. Eu também achei essa foto tua aqui com o Felipe Massa. Conta um pouquinho como foi esse dia, o que que você sentiu? Você falou: "Caralho, o Felipe Massa tá ali, preciso ir lá bater uma foto". O que que você sentiu nesse dia? Esse ano foi 2018, quando eu corria de cadete lá no cartódromo na Granja Viana. Tava tendo a corrida das 500 milhas de kart e eu tava tendo a corrida das 50 milhas, que é uma corrida menor, né, para os kart cadete. E aí eu via o Rubinho, o Barrichello, o Felipe Massa, tudo ali nos box. E eu ficava louco, falei, cara, já vi esse cara na TV na Fórmula 1, como assim, o cara tá aqui falando de kart? Aí fiquei louco pra tirar foto lá e fui super bem atendido. É legal, eu já vi o Massa contando histórias de que ele busca sempre atender os fãs, porque ele sabe o impacto que isso tem na carreira não, na vida do fã que tem a oportunidade de encontrar com o seu ídolo. E você já se imaginou do outro lado? Você tá, claro, 17 anos, tá iniciando, a gente pode falar assim, sua trajetória, mas você já se pegou pensando assim e fala: "Cara, quando eu estiver lá, quando for reconhecido, quando a gurizada vier atrás de mim para trocar uma ideia, vou fazer assim, assim, assado". Isso passa pela sua cabeça? Passa, passa sim. Agora no Stocklight tem a visitação nos box, que é junto com a Stock Car, e veio bastante gente no nosso box pedir foto, bastante gente pequena também, bastante criança. Vim pedir foto, vim pedir boné autografado. E é muito legal, eu gosto bastante de atender, não só crianças, mas também todo mundo que tem esse carinho pela gente, né? Tirar foto, pedir boné autografado, eu acho bem legal. É muito importante esse contato do público com os pilotos. E eu separei outra foto sua que você falou também, Stock Car, esse daqui, o Thiago Camilo. Eu fiz uma gravação hoje cedo com o Caio Chaves, ele que corre algumas corridas com o Thiago Camilo. E eu falei para ele o seguinte, falei: "Olha, nos bastidores tem uma galera ali que tem até medo do Thiago Camilo, evita chegar lá e pedir para entrevistar, porque ele tem aquela cara fechada e tal". Caio Chaves falou: "Não, Thiago Camilo tem um coração muito bom", e destrinchou lá algumas coisas de bastidores. Esse dia aqui, você já chegou lá: "Ah, o Thiago Camilo, vou lá bater foto", ou você viu ele de longe, ficou meio assim? Como que foi? Foi no mesmo dia do Felipe Massa, foi outra situação, como que foi isso daqui? Foi nesse mesmo dia, foi nessa mesma corrida, em 2018, nas 500 milhas. Só que eu não lembro muito bem com o Thiago Camilo, eu acho que porque eu sempre fui fã dele no estoque, ele foi sempre meu piloto preferido, assim, e aí eu pedi para tirar uma foto com ele, ele me atendeu super bem. E aí, ano passado, a gente se encontrou várias vezes, que eu fiz assisti uma corrida da Porsche, no camarote de um patrocinador, e ele estava junto nesse camarote, e a gente ficou trocando bastante ideia. Eu entrei no carro do piloto que estava fazendo coach, a gente trocou bastante ideia ali sobre o carro, e gosto bastante dele. É, é como todo mundo com quem eu falo acaba trazendo isso mesmo, ele é muito gente boa, ele tem lá aquela cara fechada. A gente entende, final de semana de corrida, o cara tá focado, quando ele entra na pista é matar ou morrer, entre aspas, né, então a gente sabe, dificilmente dá pra ficar de muita risadinha, mas nos bastidores aqui do lado de fora é muito gente boa. Uma outra coisa que me chamou a atenção, aqui eu dei uma pincelada, né, fui procurar quem são os seus ídolos, as suas inspirações, e uma outra coisa que me chamou a atenção é que você postou essa foto do Ayrton Senna. Cara, você não tem idade para ter acompanhado a carreira do Ayrton Senna, obviamente, mas o que que ele representa para você? Eu não consegui assistir ele correndo, porque eu sou de 2009, né, nasci em 2009, e o acidente dele foi em 94. Eu tenho uma janela bastante, bem grande aí de tempo, mas eu acho que é muito pelo que os outros me falaram de ver ele assistindo, principalmente meu pai, que era muito fã dele, e pelos vídeos que eu via dele também, né, porque todo mundo praticamente é fã do Ayrton Senna e tem bastante vídeo na internet. E eu que era piloto e gostava de ficar vendo esses conteúdos, eu via bastante também. Então, eu sempre gostei de ver ele pilotando, mesmo que fosse vídeos antigos, né? Sempre gostei. É, o legal do Ayrton, claro,
além do que ele era dentro das pistas, que dispensa apresentações, ele também se mostrava uma pessoa muito legal fora das pistas, né, ele tem várias citações, se você entrar na internet aí e botar citação Ayrton Senna, você vai ver várias frases motivacionais e tal, ele tinha não é à toa que o público tinha tanto carinho por ele, né, tinha muita troca dele com o público, esse lance dele correr, representando o Brasil, pegar a bandeira e sair Sim. desfilando, né, na volta de cooldown, é mais uma vez aquilo que a gente estava falando, a importância dos ídolos ficarem perto do público. Você começou sua carreira no kart, então ganhou muita coisa no kart, e você foi direto para a Fórmula Delta? Foi esse o movimento que você fez ou teve alguma coisa antes dessa kart e Fórmula Delta? Não, foi bem direto do kart para a Fórmula Delta, meio que eu caí de paraquedas, assim, nesse mundo do automobilismo, na categoria de monoposto. Eu fiz bastante treino de Fórmula 4 nesse ano de 2024 que eu fiz a Fórmula Delta, e me ajudou bastante esses treinos que eu fiz, mas realmente é outro mundo, o autódromo para o kartódromo. E no começo eu sofri bastante, mas eu gostei bastante de correr naquele ano de monoposto, e agora nesse ano nessa Clark eu achei que ia me ajudar em alguma coisa, eu ter corrido em autódromo, mas eu fui ver, é outra coisa também. Parece que é outro esporte, é totalmente diferente a guiada, a freada com carro é muito diferente. É, isso era uma coisa que eu queria te perguntar. Mas antes, você teve um desempenho bacana na Fórmula Delta. Conta um pouquinho desse dia, o que que ele representou para você? Cara, esse ano na Fórmula Delta eu achei bem legal. Foi o ano que, na primeira etapa, eu sofri bastante, porque foi o meu primeiro contato com um carro de corrida, né? Um carro grande, com Fórmula. Mas depois dessas etapas eu me encaixei muito bem com o carro. Parece que caiu como uma luva em mim. E nesse ano eu sempre fiz volta rápida, ganhei corrida, mas eu tive muito obstáculo também, como batida e quebrava câmbio, quebrava carro. E foi por isso que eu não consegui também um resultado melhor nesse ano. Acabei ficando em quarto no campeonato no final do ano, mas foi um ano bem legal. Você lembra as características desse carro para dividir com a gente? Potência, como que era câmbio, como que era sistema de freio, você lembra para compartilhar um pouco com a nossa audiência aqui? Não conhece? A Fórmula Delta, para quem está assistindo a gente e não conhece, é um campeonato de fórmulas que acompanha o Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista que tem, entre outras coisas, a GT Series, tem marcas e pilotos, e aí tem também a presença da Fórmula Delta. O que você lembra desse carro para compartilhar com a audiência? Não, eu lembro bastante. Comparado com o kart, que era o que eu estava acostumado, estou acostumado até hoje, é um carro mais lento do que o kart em relação a peso, potência e tamanho assim de pista, porque o Fórmula Delta é um carro de 160 cavalos, se eu não me engano, e tem 400 quilos. Aí para uma pista que é tão grande como o Interlagos, que foi a pista que eu corri mais nesse ano, chega a ser mais lento do que o kart. Então, para mim, foi mais fácil andar de Fórmula Delta do que andar de kart. Para mim, foi mais fácil, então, mas o que eu achei difícil foi a questão de freio, que não estava tão acostumado, que o freio é bem pesado nos Fórmulas. Tem que dar uma patada realmente no pedal para parar o carro. E foi isso que eu senti mais dificuldade, mas no mais eu achei um carro bem fácil de guiar comparado com o kart. Só que diferente agora do estoque, que eu acho que é mais difícil do que os dois. É, a gente vai chegar lá. Antes, deixa eu sair um pouquinho do meu script aqui, fazer um parênteses, já que a gente está falando de carros de Fórmula. Imagino que você acompanha a Fórmula 1, obviamente. Hoje, na atualidade, qual que é o seu top 3, os melhores pilotos da Fórmula 1? Meu top um indiscutivelmente, eu acho que é o Verstappen. Eu acho que quase todo piloto de corrida vai concordar comigo, porque tudo que ele faz na Fórmula 1, agora ele foi para os carros lá em Nürburgring, fez loucura lá. Para mim, ele é muito louco e eu acho que isso é muito importante nos carros de corrida. Aí em top 2 eu vou ficar com o Hamilton, tudo que ele fez também. Ele é um ótimo piloto.
Em terceiro, eu acho que eu vou ficar com o Kim Antonelli, pelo que ele tá fazendo esse ano, ganhou 4 corridas seguidas. Ele tem 18 anos, então é bem impressionante. Eu acho que esse é meu top 3. É, realmente o que o Kimi está demonstrando é bastante impressionante, até porque ano passado foi estreia dele, ele teve altos e baixos na Mercedes, e esse ano ele de repente colocou a faca nos dentes e está deixando em dúvidas até a posição do próprio Russell como o piloto número um, né? O Toto Wolff nem Sim. fala abertamente se tem número um, número 2. Legal, escolheu bem pra caramba. E a gente tem também, esse ano, assim, estreou no ano passado, assim como o Kimi Antonelli, o Gabriel Bortoleto. Você conseguiu bater uma foto com o homem, como que foi esse dia aqui? Sim. Então, a gente tem digamos que um coach em comum, né, que é o Fran, que é o pai do Gaetano, piloto da Stock. O Fran me ajudou muito no kart, quando eu entrei para Bravar, né, que é a equipe que eu corro hoje em dia, no kart. E ele me ajudou bastante, sempre me ajudando em telemetria, me dando coach. E ele que cuidou do Gabriel quando ele corria na Itália de kart. Então, teve, teve essa conexão ali entre a gente. E Mas ele estava no autódromo, eu vi ele assim, falei: "Vamos tirar uma foto", e rolou, foi assim. Cara, você falou do Fran, é o Francesco de Mauro, né, o pai do Gaetano de Mauro. Eu tenho uma vontade absurda de entrevistá-lo, aliás, os 2, mas, isso que você falou, o Francesco, ele ficou um tempo com o Gabriel Bortoleto lá na Itália. Eh, como que é o Francesco? Conta um pouquinho de bastidores. Ele é mais do tipo paizão? Ele é mais do tipo rigoroso, tipo, tá sempre com o chicote na mão? Ou ele consegue equilibrar as 2 coisas? Fala um pouquinho pra gente como que funciona. Não, pra gente lá na Bravar ele é um paizão, assim. Tem o Onassis, que é mais rigoroso, que é o chefe da equipe, e tem o Fran. O Fran é o mais paizão, assim, pra gente. Mas ele sempre ajuda bastante a gente, assim. E o filho dele também, o Gaetano, treina com a gente, e rola muito essa conexão entre a gente, o Gaetano, o Fran ajuda muito a gente que está no kart, e eles passam todo esse conhecimento deles pra gente. Mas o Fran é uma pessoa que eu gosto muito, que sempre está ali junto comigo já faz um tempo, e é isso. Tem alguma história engraçada que você pode dividir com a gente, seja com o Fran, seja com o Guy ou de repente até com eles 2? Bom, engraçada, que eu tenho que dar uma pensada, mas por enquanto eu não tô lembrando. Só que nesse ano eu estreiei na minha categoria shifter, né? Shifter no kart é aquele kart com marcha, se conhece? Sim, sim. Eu estreiei nele. E o Gaetano já corre nesse kart faz muito, muito tempo. E ele me ajudou nesse ano. Eu tava sofrendo bastante no começo. E eu tinha a primeira etapa da Copa São Paulo Light de shifter na semana que eu comecei a andar com esse kart. E na minha primeira etapa eu fui muito bem. E a gente até brincou, falou que acho que eu encontrei ele na categoria. É um kart que eu me adaptei muito bem, mas nessa questão de ter uma coisa engraçada, eu vou ter que dar uma pensada, não tô lembrando. Tranquilo, vamos tocando o barco aqui, se você lembrar de alguma coisa, a gente volta. O Gaetano, ele mexe muito com simulador, né. Você gosta de simulador também? Você usa simulador para se preparar, conhecer as pistas, ou não, você é mais old school, apesar de ser muito jovem, gosta mais de pegar um kart, ir para o cartódromo e treinar lá? Gosto do simulador também. Eu prefiro o kart, mas o simulador ele é excepcional, pelo que a gente treina muito pouco na estoque, né? A gente tem só 3 treinos. Eu que sou rookie tenho um treino a mais, então são 3 no total. E a gente dando o simulador, a gente tem uma prévia de como que vai ser na semana, né? Como é que vai ser a pista, como é que tá o traçado, quanto que a gente vira no autódromo. E ele até me deu uma indicação de simulador, eu liguei para ele, falei: "Cara, tô perdido, preciso de indicação de peça para treinar nesse ano, que tô precisando de simulador urgente". Aí ele me passou lá as peças que era o melhor para comprar.
E aí eu comprei, agradeci ele a ter me passado essas dicas e tô treinando bastante agora esse simulador também. Legal. É, não tem o Guy criou um mod do Stock Car para os simuladores, né, não é uma coisa oficial, vamos colocar assim entre aspas. Sim. Existe alguma coisa parecida também? Bom, primeiro então vamos entrar agora no lance da Stock Light, e, assim, geralmente o que a gente vê quando a galera vai para o mundo do turismo, a galera entra numa categoria abaixo da Stock Light, a galera vai para ou turismo nacional, ou Copa HB20, são carros bem diferentes, tração dianteira, no caso da HB20 tem até pneu radial ainda. Você saltou da Fórmula Delta para Stock Light, pelo que eu entendi. Eh, por que você resolveu fazer esse movimento, dar esse salto tão grande, entre aspas, e não passar por uma categoria menor? Bom, então, ano passado eu não corri de nada, só de kart, não corri de nenhum carro de corrida realmente. E nesse ano surgiu a oportunidade de correr na Stock Light, porque na equipe que eu ando, no kart, que é a Bravar, tinha o Carlos SG, que fez uma academia de pilotos dentro da minha equipe do kart. E aí a gente começou a conversar lá como que é a Stock Light, a gente se interessou bastante para correr nesse ano. E eu descobri que tem pilotos que saíram da Fórmula Delta e foram direto para o Stock Light também. O Enzo Bedani, que hoje em dia está na minha equipe, fez essa transição. E o Gabriel Koenig também, que corria só de kart na vida inteira. Esse ano passado foi para a Stock Light direto. Então, eu acho que tem gente que sim, que prefere fazer essas etapas, mas são carros muito diferentes também, de tração dianteira, pneu radial. E eu achei que não, para mim não ia servir muito, porque já tem uma base bem concreta do kart e escolhi dar esse salto grande, porque teve essa conexão ali do Carlos SG com a Bravar e essa oportunidade e achei bem legal. É, o Carlos SG já está há muito tempo nas categorias. Esse ano ele começou lá na NASCAR Brasil também, tem a Bruna Tomazelli e a Tati Calderon. Falando então desse carro da Stock Light, você falou que você achou que ia estar um pouco mais preparado, mas que não ajudou em nada. Primeiro fala um pouco das características do Stock Light em comparação com o Fórmula Delta, que é a última coisa que você guiou, claro, tirando o kart. O que que mudou para você? O que que você sentiu a maior diferença? É a velocidade? É a potência? É a freada? Como foi um pouco esse processo Fórmula Delta, Stock Light? Bom, em um comparativo, acho que o que mais faz diferença é o peso. No Fórmula Delta, a gente tem um carro de 400 e poucos quilos e o Stock é um carro de 1.200 quilos. Então, o Stock é um carro que tem 450 cavalos e é um carro que ele é muito pesado e na retomada dele tem muito motor. Então, é muito difícil de fazer essa retomada, carregar velocidade na curva, porque é um carro que realmente é muito pesado. E no Fórmula Delta eu não sofri tanto assim, porque estava acostumado com um carro mais leve, um carro que não é tão difícil assim de guiar, porque não tem um motor tão forte para empurrar na saída da curva, então não distraciona tanto. Não é tão difícil assim de tocar. E eu acho que essa foi a principal diferença. E daí aí a gente estava falando de simulador também, e aí eu ia te perguntar se tem o Gaetano fez um mod lá para o carro, para o Stockão, para o Stock Car. Existe alguma coisa próximo de um Stock Light que você possa treinar num simulador também? Ou não, a única coisa que você consegue fazer num simulador é conhecer pista mesmo, porque o carro é muito diferente? Eu tenho um mod também do Stock Light no simulador, que um engenheiro da nossa equipe da SG fez pra gente, piloto da equipe. Aí ele treina com a gente também, é, um dia na semana, toda semana, e ajuda bastante, porque é um carro que ele é parecido, até o setup a gente consegue mexer, praticamente a mesma coisa aqui no real, só que é só clicar os botões ali e mexe, né? Um pouco diferente, mas
o feeling é bem parecido. Legal. Bom, quando você estava lá na Fórmula Delta, você corria muito no Autódromo de Interlagos, como eu falei, é uma categoria que acompanha o Campeonato Paulista. Quais outros circuitos, além do Autódromo de Interlagos, você já teve a oportunidade de correr no real, tirando o simulador? Então, eu corri no Velocitar em 2024, na Fórmula Delta, em Interlagos, e foram só esses autódromos que eu corri na Fórmula Delta. Aí agora esse ano eu consegui correr em Goiânia e Interlagos. Agora nessa próxima vai ser em Cuiabá. E foram só as pistas, foram poucas pistas que eu andei. E, mas essa do Velocitar, eu achei ela muito diferente de Interlagos, porque é uma pista que é mais estreita e tem muita subida, descida. É uma pista bem técnica. Tem curva cega, E né, a caipirinha. é, a caipirinha acho que é a curva mais difícil do autódromo, porque é uma curva que ela é cega, subida, aí desce. Cara, é uma curva muito louca. Eu acho que o Velocitar foi o autódromo assim, mais difícil que eu já andei. E esse ano eu vou correr lá de novo, agora nessa pista de Cuiabá. Também tô treinando no simulador e tô achando ela bem difícil também, muito travada, bem de baixa. E foram só essas pistas que eu andei. Até no simulador eu andei poucas pistas, só em Cuiabá, Goiânia e Interlagos. Não andei em muitas pistas, não. Essa pista de Cuiabá, a Stock Car vai fazer corrida noturna. Vai ter alguma corrida noturna da Stock Light também ou vai ser só durante o dia? Então, a gente queria ter corrida noturna, mas acho que mais perto da noite que a gente vai ter vai ser ali 6 horas da tarde. A nossa corrida de sexta e a nossa corrida de sábado vai ser nas 3 horas da tarde, que, que acho que vai ser bastante sofrência pra gente, porque o nosso carro é o mais quente em comparação à Stock Car, a Turismo Nacional, a TCR. O nosso carro é o mais quente. Eu acho que a gente vai sofrer bastante com isso, porque em Cuiabá vai fazer 33 graus, vai estar 34 graus na sensação térmica Na sombra, na né? hora da nossa corrida. Então, aí eu acho que vai ser bem difícil pra gente. É realmente um lugar muito quente. Eu tive lá na etapa no ano passado. Além de ser muito quente, também chove muito, né? Na etapa do ano passado teve tanta chuva, teve vendaval, foi um caos o negócio lá. E daí eu queria te perguntar se você já teve a oportunidade de pilotar na chuva. Fórmula Delta provavelmente sim, porque aqui é Autódromo de Interlagos, um dia é com Sim. chuva e outro também. Mas a Stock Light, você já teve a oportunidade de tocar esse carro na chuva? E se não, você se prepara em relação a isso num simulador também para chegar lá sabendo que o Cuiabá pode acontecer? Então, no Stocklight eu nunca andei. Em Fórmula Delta, assim, eu já tive uma corrida na chuva. Só que no Stocklight eu realmente nunca tive um treino, nem uma corrida na chuva. Mesmo correndo em Interlagos, estava muito sol todos os dias lá. E agora em Cuiabá, eu espero que não chova, né? Porque é um carro que eu estou me adaptando ainda e na chuva acho que vai ser mais difícil ainda de guiar. E no simulador eu estou me preparando mais para pista seca. E eu tinha esquecido de falar, mas o meu quali, agora em Cuiabá, vai ser 11h50 da noite. Vai ser bem tarde lá. Acho que vai ser bem Nossa, legal. Vai ser, vai ser 10 bem para tarde. meia-noite você vai fazer o quali? Sim. Que loucura, cara. Meu, bom, eu vou estar lá, eu faço a cobertura, de algumas etapas da Stock, principalmente aquelas que tem TCR junto, e pelo que eu estou entendendo vai ter Stock Light, eu vou estar lá, com certeza eu vou ter que ver isso, porque vai ser bastante para vocês que vão estar na pista muito divertido, e para a gente que está acompanhando do lado de fora também. Falando um pouquinho dos seus planos para sua carreira, você está com 17 anos, você já está na Stock Light, você você já tem claro qual é o seu objetivo? Tipo, eu quero chegar aqui. E quais são os passos que você pretende realizar até chegar nesse objetivo final? Bom, por enquanto, eu acho que esse ano eu vou continuar na Stocklight e ano que vem também.
E só que meu objetivo aqui no Brasil é com certeza Stock Car, eu tenho muita vontade de guiar nesse carro. Só que eu acho que meu objetivo final seria uma WEC, uma IMSA, eu acho que são carros surreais, assim, eu gosto muito de assistir esses carros. Eu acho que seria o meu objetivo final, visando que uma Fórmula 1 é um pouco mais difícil, né, em questão financeira. Com certeza seria o carro que é o sonho de todo piloto guiar, só que é muito difícil, então eu acho que uma IMSA ou WEC, eu acho que é o sonho da gente que guia no turismo. Cara, muita gente fala primeiro, você pensa, tá, IMSA ou WEC, mas é LM GT3, é Hypercar, qual é o seu objetivo lá? Hypercar, com certeza, que é praticamente um Fórmula 1, né. Aqui no Brasil a gente tem a Endurance Brasil com os carros Ligier, e já vira muito mais rápido que o Stock Car, e eu tenho muita curiosidade de guiar esses carros também. O Gaetano guia, né, ou pelo menos até o ano passado ele guiava na Endurance Brasil, né? Sim, eu andava também. E falou que o carro também é monstruoso, é muito, muito rápido. Eu tenho bastante curiosidade de guiar esse carro também, ainda mais é um carro parecido do dos da WEC Hypercar, que iam lá em Nürburgring, essas pistas para mim são surreais, assim. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que é e muita vontade também de pilotar. Bacana. Você tem a intenção de fazer alguma temporada, sei lá, na Endurance Brasil? Agora no Campeonato Paulista eles vão lançar a Sport Protótipo. É um campeonato de corridas sprint com protótipos da Sigma P1. Você tem intenção de fazer algum tipo de campeonato nos protótipos aqui no Brasil? Ou a sua intenção não? Segue com turismo e aí quando chegar a hora lá fora você começar a entrar num hypercar? Acho que por enquanto aqui no Brasil, com o turismo, mas se surgir a oportunidade de fazer um treino ou alguma etapa nesses carros que são. Tem gente que faz dupla ou trio também, né, nos carros, e talvez se surgir uma oportunidade, com certeza não vou negar. Mas eu acho que por enquanto, para fechar uma temporada, eu acho que eu vou continuar nos carros de turismo, que é mais perto do meu objetivo próximo, que é aqui no Brasil, que é o Stock Car. E um objetivo mais distante, que eu acho que é mais para frente na minha carreira, que eu viso é os carros da Hypercar, da WEC, que tomara que eu consiga já um dia, mas por enquanto eu acho que só nos carros de turismo mesmo. Legal. Bom, a gente já chegou aqui no tempo que a gente tinha combinado, então vamos encerrar. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. É muito provável que a gente vá se ver em Cuiabá, então, já que a gente vai estar lá. E espero fazer mais vezes esse podcast contigo, a gente acompanhando a sua carreira. Quem sabe o dia que você chegar lá no Hypercar também, você dá uma moral, faz um podcast com a gente de novo. Com certeza. Com Obrigado, cara. certeza, muita honra estar falando com você aqui nesse podcast. Eu gostei bastante, achei bem divertido. É um podcast que é mais descontraído, né? Mais como uma entrevista, assim. Eu gosto bastante de trocar esse papo, de falar qual que são meus objetivos e conversar essas coisas da vida e também do automobilismo. Legal. Bacana. Bom, obrigado mais uma vez, então, e a gente se vê. Até mais. Valeu, obrigado.